Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, para a tua casa, para a tua família, e pedir ao Senhor que o Senhor possa visitar a sua casa, visitar teu coração nessa tarde essa maravilhosa, nesse cenário lindo que eu estou aqui em cima no monte. Estou tirando um período de oração e também aproveitando para gravar uma palavra de Deus para o teu coração, que é o meu objetivo nesse canal, pregar a palavra de Deus e despertar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 3, está escrito assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4, e quando semeava uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Meus irmãos, o texto aqui do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, conta uma parábola. Jesus, ele está dizendo que um semeador saiu para semear. E o que vai me chamar a atenção é que o semeador, ele sai para semear com o objetivo de ter êxito na semente que ele está lançando. Ninguém vai plantar nada sem ter objetivo de colher. Ninguém vai ter a ocupação de plantar sem ter objetivo nenhum. Não, o semeador, ele saiu para semear com o objetivo de colher. Jesus está dizendo que o semeador sai para semear. E olha o que acontece. A primeira semente que ele lança na terra, o que acontece? Vem as aves do céu, come, e vem os homens e a pisam. Se eu for olhar só para dentro desse versículo, eu já vejo aqui motivos de sobra do semeador desistir. Por quê? Porque a primeira tentativa que ele tem é frustrada. A primeira tentativa, a primeira coisa que ele lança, a primeira semente que ele faz é frustrada. Ele já é frustrado na primeira vez. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que estamos vivendo nesses dias? É que desiste na primeira tentativa. Ele tenta, ela tenta, aí não alcança o que ela quer, já desiste, já desanima, já abandona tudo, já diz que Deus não está ouvindo, já diz que Deus não está respondendo, já fala que Deus não ama. Aí vem o diabo e começa a botar na mente da pessoa que Deus não está vendo, que Deus não está olhando para ela, que Deus não está respondendo a oração dela. Ela já desiste da primeira tentativa. Só que há uma lição aqui para nós, porque o semeador, ele semeia, parte da semente cai na beira do caminho, não deu certo, ele continua semeando. Aí a outra parte da semente vai cair aonde? Vai cair em um lugar que tinha muitos espinhos. Olha isso, vai cair num lugar que tinha muitos espinhos. Essa semente que caiu no meio dos espinhos, ela cresce, ela vai brotar e vai crescer. Só que os espinhos vai crescer mais do que ela e vai sufocar ela, e essa semente vai morrer. Aí, mais uma observação, poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele continua fazendo o quê? Semeando. E quando ele está semeando, a Bíblia vai dizer que agora a semente vai cair aonde? Num lugar cheio de pedras. Essa semente que caiu no meio das pedras vai brotar, vai crescer por um período de tempo também. Só que vai vir um sol e vai atingir aquela semente, aquela planta, e ela vai morrer. Por quê? Porque ela não tinha raiz. Aí, outra coisa aqui, o semeador poderia ter desistido, porque ele semeou 3 vezes, e as 3 vezes foi frustrado. Nenhuma das 3 vezes ele teve êxito naquilo que ele estava fazendo. Sabe, se fosse no nosso dia de hoje,
a pessoa já tinha desistido há muito tempo. Se fosse nos nossos dias atuais, a pessoa já tinha desistido há muito tempo, porque não deu certo, ela vai desistir. Lutou e não conseguiu a vitória, vai desistir. Sabe o que Deus me traz para dizer para alguém nessa tarde? Não desista daquilo que você está lutando. A Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Não volte atrás. Você colocou um propósito no seu coração, vai até o fim. Insista, porque você vai ter êxito. Para de ficar se frustrando porque não deu certo na primeira, porque não deu certo na segunda, não deu certo na terceira, você já vai parar na caminhada. Para com isso. Deus não te chamou para você voltar atrás, não, irmão. Deus não te escolheu e nem te chamou como cauda, não. Deus te escolheu como cabeça. Em vez de você ficar olhando para as coisas do mundo, em vez de você ficar olhando e se frustrando pelas coisas do mundo, olha para Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se eu ficar olhando para as coisas do mundo, eu vou me frustrar mesmo e vou desistir e vou parar. Por quê? Porque eu estou olhando, não está dando certo, aí eu vou desistir? Não, eu vou insistir até dar certo. Aí o semeador faz o seguinte, ele continua semeando. E quando ele lança a quarta semente, a Bíblia diz que a quarta semente caiu aonde? Numa boa terra. E essa semente caiu na boa terra, o que aconteceu? Ela produziu 100 vezes mais do que tinha semeado. Olha isso, simplesmente pelo fato de não desistir de semear. Simples por isso, não desistiu de semear. Por ele não ter desistido de semear, ele conseguiu lançar uma semente numa terra boa. E essa terra produziu 100 vezes mais do que tinha semeado. Eu vou aqui deixar uma palavra para você que é um semeador. Para você, o semeador aqui é o homem, a semente aqui é a palavra. Eu vou deixar aqui para você e mostrar para você que vale a pena insistir semeando a palavra. Vale a pena. Não desista, você que é um pregador da palavra, você que é um obreiro do altar, você que tem lutado pelas almas, que tem levado a palavra. Eu estou falando de pessoas que têm lutado por almas, tá? Eu não estou falando dessas pessoas que estão fazendo o evangelho um meio de ganhar dinheiro, não. Eu estou falando de pessoas que têm lutado realmente pelas almas, que têm buscado as almas, que têm chorado pelas almas, pessoas que realmente têm se doado pela obra de Deus. Eu não estou falando desses mercenários que estão fazendo da obra de Deus um meio de ganho para ter benefício para si próprio. Não estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando de pessoas, pastores, que realmente têm insistido, que têm se doado, dado a sua vida pelas almas. Não desista, porque se não deu certo até agora, meu amigo, vai dar certo. Deus te chamou para você ser um semeador, então continua semeando, continua levando a palavra, continua andando e chorando, com certeza você vai voltar tendo êxito na sua vida. Aí, os discípulos de Jesus, quando Jesus contou essa parábola do semeador aqui, não entendeu nada no momento. Só que eles vão chegar para Jesus e vão pedir: Jesus, explica para nós a parábola. Qual o significado dessa parábola? Aí Jesus vai começar a explicar para eles. Jesus vai dizer para eles o seguinte: olha, a primeira semente que caiu na beira do caminho são pessoas. São aquelas pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, e quando ela sai da porta para fora da igreja, ela esquece tudo que ela ouviu e vem o maligno, o diabo, e arrebata a semente do coração dela. E ela esquece tudo que ela ouviu e a sua mente volta só para as coisas da vida, só para as coisas dos prazeres da vida. Tem muitos assim. Ela vem para a igreja, ouve, chora, se emociona, é até tocada. Mas quando ela sai para fora, parece que é automático. Ela saiu da porta para fora, ela esqueceu de tudo. Ela esquece da promessa. Ela esquece que ela ouviu que Deus é com ela. Ele esquece que ele ouviu que Deus chamou ele. Ele esquece de tudo. Mas a Bíblia diz que a segunda parte caiu no meio dos espinhos. Quem são essas pessoas? Jesus explica para os discípulos. Essas pessoas, que a semente que caiu no meio dos espinhos, são as pessoas que vieram à igreja, ouviram a palavra. Aí elas vão
caminhar alguns dias com a palavra que ela ouviu. Só que os espinhos que Jesus está falando aqui são as provas, as lutas, as adversidades, as coisas do mundo vão tirar o foco dela. E ela vai andar por alguns dias com a palavra, mas os espinhos da vida vão feri-la. E por esses espinhos ferir ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai esquecer a palavra que ouviu e vai prestar atenção nos espinhos da vida. E ela vai abandonar a palavra que ouviu para dar ouvido aos espinhos da vida. Talvez os espinhos da vida seja aquele parente, aquela pessoa que nunca chega para você com a palavra de Deus, sempre com a palavra de derrota. Talvez os espinhos da vida seja aquela pessoa que vem para você e quer te desanimar. A Bíblia diz que a semente que caiu no meio das pedras também são as pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas o sol vai descer, e o sol aqui também é simbólico. O sol aqui também são os problemas, são os desejos, são os prazeres, são as coisas deste mundo. Jesus vai dizer que o sol vai descer e vai queimar aquela planta que está na sua fase do crescimento, mas o sol queima e ela não tem raiz. E o que ela vai fazer? Ela vai morrer, porque ela não tem raiz. Então fica uma lição de vida aqui para mim e para você. Não adianta a gente querer fazer uma coisa e desistir. Precisamos continuar, adquirir experiência, raiz. A raiz aqui é ter amadurecimento, é ter uma vida pautada na palavra, ter uma vida firmada com Deus. Aí Jesus vai falar que o semeador, ele continuou, e uma parte da semente cabe aonde? No lugar aonde a terra é boa. E a terra aqui é a pessoa. Aí a pessoa que a semente caiu na terra boa vai produzir 100 vezes mais do que aquilo que tinha semeado. E olha para cá, olha para mim rapidinho. A semente primeira não brotou. A segunda brotou, mas não deu fruto. A terceira brotou, mas também não deu fruto. A quarta, ela brotou, deu fruto 100 vezes mais do que tinha semeado. Você acha que as mesmas provações, as mesmas lutas que a primeira e a segunda e a terceira passou, a quarta também não passou? Passou. Com certeza passou. A primeira semente passou por luta? Passou. Mas ela nem produziu. Quando saiu da porta para fora, ela já esqueceu de tudo. A segunda passou por prova, passou. Mas ela não teve como sobreviver no meio dos espinhos. Por quê? Porque os espinhos sufocaram e ela perdeu a visão. Ela deixou de olhar e ver aquilo que estava dentro da sua mente para olhar para os espinhos. E ela perdeu. A terceira, da mesma forma, olhou, o sol queimou, veio forte demais, ela não tinha raiz e ela não conseguiu produzir. Aí a quarta vai passar pelas mesmas provações, vai passar pelas mesmas lutas do que a primeira e a segunda e a terceira, mas a quarta vai fazer o quê? Vai produzir, simplesmente por causa de uma coisa. As outras três que ouviram, a semente ficou aqui. A quarta, a semente veio para cá. Sabe qual é o segredo e a diferença dessas pessoas? A quarta pessoa, sabe qual é a diferença dela? Porque ela ouve a palavra, e em vez de ficar só na mente, ela guarda no coração. As outras três ouviu a palavra e em vez de botar no coração, deixou só na mente. Aí as lutas vieram, os problemas vieram, as provações vieram e tirou o foco dela. Tem muita gente perdendo foco. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não bota no coração. O salmista Davi diz no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe qual é o segredo? O segredo é ouvir e guardar na tábua do coração. Porque fazendo assim, você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. E é uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Não desista. Não desista. Ah, mas não deu certo na primeira. Ah, não deu certo na segunda. Ah, não deu certo na terceira.
Insista, uma hora vai dar certo. A Bíblia diz que Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Aqueles que vêm até Ele, nunca Ele despede com as mãos vazias. Então insista porque Deus vai te abençoar. O milagre vai acontecer na tua vida, porque Deus é fiel. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, esta pessoa que nesse momento, Senhor, está enfrentando uma luta, uma dificuldade, que está enfrentando uma provação e que ela tem olhado e não tem encontrado saída para a sua vida. Senhor, esta pessoa que nesse momento está à beira do desespero, a depressão tem tomado conta do coração desta jovem, desse rapaz, dessa moça, e tem feito que ela venha, Senhor, pensar em desistir. Mas o Senhor é o Deus de vida, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Então vá, ó Deus, ao encontro dessa pessoa nesse momento e leva o refrigério ao coração dela, toca nela, toca nele, para que eles sejam abençoados pela tua mão e que a tua presença esteja na casa deste homem, desta mulher. Restaura eles, pois o Senhor é Deus de restauração. Cura, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo que as tuas mãos se estendam sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoado, minha irmã. Deus abençoe a tua vida e que você fique com essa palavra. Não desista, não desista, continue lutando, porque a vitória é certa, a vitória é certa. Jesus, com certeza, vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa. Deus abençoa a tua família e até o próximo vídeo, assim querendo Deus.